pode se reunir de madrugada para falar um pouco sobre o Senhor Deus. Eu fico muito feliz pelo convite. Bom estar aqui com vocês. Que Deus possa abençoar cada um dos seus pedidos, né? Há muitas necessidades nesses momentos que a gente pode se reunir para orar. São momentos para conhecer um pouco mais também dos irmãos, né? E também um orar pelo outro, né? Muitas vezes a gente falha nisso. Mas que bom que vocês têm desenvolvido esse ministério aqui. Que Deus possa estar abençoando vocês. Irmãos, nessa manhã a gente vai falar sobre uma mensagem muito importante. A verdade é que uma das instituições, a primeira instituição pós o sábado que foi instaurada, né, no Éden, foi o casamento. O casamento, dentro da concepção cristã, é uma instituição muito valiosa, da qual Deus criou desde o princípio, e que muitas das nossas doutrinas se baseiam a partir do casamento. E é uma das partes principais da criação de Deus. O momento em que ele cria o casamento entre um homem e uma mulher, Adão e Eva, eles tomam essa posse, né, fazendo parte de uma só carne, com uma representação até mesmo da divindade. Então, quando o casal se une, é um momento ímpar. E o casamento, o relacionamento entre essas duas pessoas se torna algo muito especial. E que, como a gente vê lá no relato de Gênesis, deveria ser uma bênção para todo mundo, né? E depois, posteriormente, com Abraão, a gente vai ver que essa bênção ela também é postergada para ele. Um casal que, através do seu fruto, poderia abençoar todo o mundo. Como assim foi, né? E nesse dia de hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre o casamento, mas não só sobre o casamento, mas sobre o relacionamento íntimo. A verdade é que, como eu disse, essa tem sido uma instituição muito atacada nesses últimos dias. É uma das artimanhas do inimigo, uma das estratégias para que ele possa quebrar toda a religião cristã. Porque quebrando a família, quebrando a instituição, o casamento, ele quebra muitas coisas das nossas doutrinas. E por isso que a gente vê muita deturpação, né, em relação a isso. É a aceitação de relacionamentos entre homem com homem, mulher com mulher, e a poligamia também tem sido algo que tem crescido bastante nesses últimos dias. Tudo isso tem sido o efeito da falta de contato, da falta de relacionamento com Deus e a deturpação dessa instituição. Na verdade, que o inimigo, como eu tenho dito, ele tem focado muito nisso. E a mensagem de hoje vai ser para que a gente possa ver um pouco mais da força que esse relacionamento entre um homem e uma mulher tem na vida da comunidade e na vida um do outro. E o nosso foco aqui é que a gente venha aprender um pouco mais sobre isso, aprender a importância do casamento e aprender a como ter um bom casamento e um bom relacionamento. A verdade é que eu não sou casado ainda, mas mesmo assim isso não me impede de falar sobre isso. Por mais que não tenha experiência por completo, eu sei que muitos dos nossos irmãos aqui têm essa experiência e fico feliz por vocês. Espero em breve também ter, mas a verdade é que os conselhos dos quais a gente vai ver aqui são todos baseados na palavra. São conceitos que possamos aplicar para a nossa vida. Por isso eu convido você a estar abrindo a palavra do Senhor lá em Gênesis 24. Você pegue a sua Bíblia aí para a gente poder fazer uma pequena análise desse texto tão importante. Gênesis 24 diz o seguinte, no verso 10. Tomou o servo 10 dos camelos de seu senhor e levou consigo de todos os bens dele. Levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naú. Então, o que estava acontecendo aqui no capítulo 24 é que Abraão, ele tinha perdido a sua esposa, Sara. Sara, ela já tinha cumprido a promessa de dado a Abraão, Isaac, e ela acaba morrendo. E é um momento muito triste para toda a família, e você vai ver isso principalmente no verso 1 ali, e posteriormente também nesse mesmo capítulo.
E a verdade é que Abraão ele estava já ficando bem velho, né? E ele tinha que passar o comando, vamos dizer assim, para Isaac, ele que daria prosseguia com a geração deles. Por consequência também, ele cumpriria a promessa que foi feita a Abraão, de ter uma grande nação, de ser abençoado e abençoar o mundo. E aqui no capítulo 24 é um momento ímpar, porque acontece um contrato de casamento. Então, nos primeiros versos, você vai ver que Abraão ele chama o seu servo e fala com ele e fala assim: olha, você tem que me fazer uma promessa. Você tem que fazer uma promessa para mim. Uma promessa muito importante, que depende não só o seu sustento, mas também a promessa que Deus fez a mim. Então, o servo dele faz uma promessa. E essa promessa é que ele fosse atrás da esposa para Isaac. E aí ele vai. E o interessante aqui, e a primeira lição a gente se encontra, qual a gente vai ver hoje, é no verso 10. Porque quando Abraão manda ele ir, ele fala que ele não buscasse nenhuma mulher para seu filho que fosse do local onde ele estava. Abraão ele tinha visto como as relações entre pessoas que não compartilhavam a mesma fé ou que não tinham a mesma origem podiam causar muitos problemas. E quando Abraão ele busca uma esposa para Isaac, seu filho, ele busca na sua parentela. Então, no verso 10, como a gente leu, diz que ele mandou que seu servo fosse, né? E aí o seu servo foi para uma cidade chamada Naor. Quando a gente vai na genealogia de Abraão, a gente vai ver ali que Tera, seu pai, teve dois filhos. Abraão, que na verdade não era Abraão, era Abrão, né? E Naor. Naor, ele se casou com Milca. E quando Tera foi para a cidade de Harã, Abraão foi com ele para essa cidade. E Naor fundou uma cidade com o nome dele, que é a cidade de Naor. E a cidade de Naor, ela fica bem próxima ali, quando você analisa geograficamente, de Harã. Posteriormente, Abraão recebe o chamado de Deus e ele sai daquela terra, mas seu irmão permanece ali. Então, quando ele chama o seu servo, ele pede para que ele vá até a sua terra. Se esperava que ele fosse até Harã. Contudo, ele não vai até lá porque Abraão já tinha saído de lá. E todos os parentes que estavam ali foram com ele, como é o caso de Ló. E aí, a única cidade mais perto que tem um parente que está na Mesopotâmia é Naor, que tinha os descendentes do seu irmão. Então, é interessante notar que ele manda o seu servo para que ele vá para uma cidade que tenha origem. E tem um motivo dele fazer isso. No verso 50 desse mesmo capítulo vai dizer que o seguinte: então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora disso, fora da verdade. Eis que Rebeca, na tua presença, toma, vai-te, seja ela por mulher do seu filho e do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Aqui um pouco mais à frente da história, a gente já conhece muito dessa história, a gente sabe muito bem que o servo chega lá, nessa terra, e lá ele encontra Rebeca. Mas o foco aqui nem é essa questão, mas a verdade é que quando ele encontra Rebeca, ele conversa com seu irmão e seu pai, ele percebe uma questão que está dentro dessa primeira lição. É que, embora eles sejam da mesma origem, eles compartilhavam da mesma fé. Porque quando Deus chama Abraão, ele esperava que ele se reservasse, ele ficasse santo. E quando ele chega na terra de Canaã, ele permanece à fé. Contudo, nós não temos até então relatos sobre seu irmão. E só no capítulo 24 a gente vai ter um relato sobre como ele ficou. E quando a gente vê nos descendentes dele, exemplo de Abraão, a gente vê que Naor permaneceu na fé. Então, a primeira lição sobre um bom relacionamento, sobre um bom casamento, sobre um bom namoro também, é que por mais que a gente busque uma esposa ou um esposo que tenha boas qualidades, seja um homem fiel em todos os sentidos, uma mulher fiel,
boa em todos os sentidos, boa em todos os sentidos, independente disso, é importante você buscar alguém que seja da mesma origem que você, que compartilhe a mesma fé que você. Não basta você apenas encontrar alguém que seja um anjo ou uma mulher excelente, não. É necessário que ela venha da mesma origem que você. E aqui, Abraão, essa história nos ensina algo muito importante, que muitos jovens e até adultos, já na sua velhice, acabam por esquecer. É sobre o julgo desigual. Abraão estava buscando uma esposa para o seu filho que não fosse um julgo desigual, mas que, pelo contrário, compartilhasse dos mesmos conceitos, das mesmas culturas. Não basta você encontrar uma boa pessoa se ela não compartilha da mesma fé que você, se ela não tem a mesma origem que você, se ela não tem os mesmos costumes. Quando chegar no casamento, ou até mesmo no namoro, você vai ver que grandes dificuldades terão. Creio que muitos dos nossos irmãos aqui que já têm anos e anos de experiência de casamento pode ver isso. Talvez algumas dos costumes que seu esposo, a sua esposa tinha, quando vocês entraram no casamento, tiveram muita dificuldade para vencer juntos. Então, Abraão, ele busca seu servo para que Isaac não viva as dificuldades em relação a isso. Para que ele viva uma cultura um pouco melhor, para que eles tenham os mesmos costumes. E posteriormente a gente vê que isso acontece na vida de Isaac. Então, a primeira lição é que você busque alguém que não seja um jugo desigual. Mas nesse momento é um grande problema que a gente enfrenta hoje na igreja, é que muitos dos nossos irmãos se casaram com pessoas antes de se converter e essas pessoas hoje não professam a fé. É verdade que Paulo, no Novo Testamento, vai nos dizer que, olha, você não pode se separar dessa pessoa apenas por ela não compartilhar a sua fé. Você se casou com ela e você tem um compromisso não só perante ela, mas perante Deus. Então, cumpra esse compromisso. E aí entra a força da oração, a busca por Deus para que essa pessoa também conheça mais da fé e compartilhe dessa verdade que você tem compartilhado. Então, a primeira lição é essa, meu irmão, que você busque a Deus e busque alguém que esteja de igual modo a você. Não se esqueça disso, jovem, e você que está solteiro também. Essa pessoa não deve apenas ser bonita ou ter boas qualidades, mas ela deve ser da igreja, ela deve ter a mesma origem que você, deve compartilhar da mesma fé, senão o jugo será desigual. A segunda lição a gente encontra a partir do verso 58. Depois que o servo de Abraão chega à cidade de Naor, ele encontra Sara num relato ele encontra Rebeca num relato muito legal. E ali você vai ver algumas características que ele traz para ela. Contudo, a segunda lição se encontra aqui especificamente por um motivo. Depois que ele encontra ela, e é engraçado que o primeiro momento que ele vê ela, a Bíblia diz que ele achou ela formosa, ou seja, ele viu que ela era bonita. Mas o que importa não só isso. Como a gente viu, a primeira lição é que ela deveria e teria que ser da mesma origem que ele. Contudo, não basta ter a mesma origem. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente vê que há membros de nossa igreja que não compartilham da fé que nós compartilhamos do modo como é. Estão na igreja, mas não professam a fé do modo como deveria. E quando o servo de Abraão encontra Rebeca, ele percebe algo diferente nela. No verso 58 diz o seguinte: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntou: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Verso 61 diz: então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Contudo, no verso 60 nos diz o seguinte, algo muito interessante. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então aqui podemos tirar uma segunda lição. Por mais que você possa encontrar pessoas na nossa igreja que tenham boas qualidades,
essa pessoa ela deve viver verdadeiramente a fé. Cada um de vocês, assim como eu, nós recebemos um chamado de Deus. Nós recebemos um chamado muito importante, um chamado que está relacionado com a vida e a morte de muitas pessoas. Um chamado que está relacionado com o que nós fazemos e ao Deus que servimos. Não basta você apenas encontrar uma pessoa que seja da igreja, mas essa pessoa tem que ter a convicção do chamado que ela teve por Deus. Ao descer ao tanque batismal, ela tem que ter certeza do Deus que ela segue, daquele que ela serve. E o interessante da convicção de Rebeca. Quando eles chamam ela ali, ela não dá duas palavras, não, ela fala, eu irei. A convicção de uma mulher fiel ao Senhor, que tinha certeza do chamado e da promessa que tinha sido feita a Abraão. Tanto que no verso 60 diz isso, sobre como eles oram por ela ali. E imediatamente ela já parte. A convicção da sua esposa, do seu esposo, do chamado que você tem para pregar e levar a mensagem é muito importante. Pois o jugo desigual ele não começa apenas na origem, mas sim nos objetivos. Se vocês não têm os mesmos objetivos, provavelmente a dificuldade para se relacionar, a dificuldade para ter um bom relacionamento vai ser muito grande, porque os objetivos vão ser totalmente diferentes. O que você busca, ela não vai buscar, o que ele busca, você não busca. E quando a gente olha para o relato da Bíblia, em Gênesis 24, a gente vê uma convicção muito grande de Rebeca. Quando a gente entra no SALT, no seminário, uma tecla que eles batem muito, os nossos professores, é na importância da esposa para o ministério. Todo ministério, seja ele pastoral, seja o que ele for, é necessário um bom fortalecimento da família. E esse é um dos motivos que o inimigo tanto bate nessa instituição do casamento e também da família. Pois ele sabe o poder que um bom relacionamento, que um bom casal tem na missão. E quando nós olhamos para esse relato, a gente vê a convicção de Rebeca. A certeza que ela tinha de que Deus estava a chamando. Quando você recebe um chamado, esse chamado não é apenas seu, mas também da sua família. Quando eu recebi o meu chamado para estar aqui, me preparando para ser um dia um pastor e servir essa igreja, não só eu recebi esse chamado, mas a minha namorada e também, se Deus quiser, minha futura esposa também. Então, quando a gente entende isso, quando você entende isso, fica muito mais fácil para você viver o seu casamento. E talvez muitas das dificuldades que você tem tido têm sido relacionadas a isso. Seja porque a sua esposa ou porque o seu esposo não tem entendido isso, ou porque você não tem entendido isso na sua vida. E não tem vivido o propósito de Deus, de que o casal, em uma unidade, viva a missão do Senhor. A terceira lição nós encontramos um pouco adiante, no verso 67. Verso 67 desse mesmo capítulo. A Bíblia nos traz uma lição muito importante. O verso diz o seguinte: após eles terem chegado ali já e conduzido, né, Rebeca até a terra, Isaac então tem um encontro com ela. E aí o verso 67 diz: Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta foi-lhe por mulher. Então aqui temos a terceira lição. Depois que tem todo esse processo, ela toma a decisão, ela é levada para a terra. Então ela chega ali, ela se encontra com ele. E aí existe uma parte muito interessante que muitas vezes as pessoas questionam a nós, no verso 67. Porque quando diz assim que ele leva ela para a tenda da sua mãe, e aí na próxima parte vai dizer que ele tomou ela. É interessante que muitas vezes estudando com jovens, eles questionam essa parte e falam, e tá vendo aí, eles tiveram relações sexuais antes do casamento. Mas a verdade é que quando a gente vai no hebraico, a gente vê que esse verbo aqui, que é tomar, ele tem uma conotação totalmente diferente do que a gente imagina pelo contexto.
A verdade é que o tomar aqui, quando diz e tomou a Rebeca, está relacionado com o casamento. Então ele leva ela para que ela se prepare na tenda da mãe dele. Era costume da época, nos casamentos, que a moça ela se preparava em uma tenda. E aí ele, já querendo casar logo com ela, leva ela para essa tenda e ela vai se preparar. E por isso ele continua dizendo que ele tomou ela, mas como esposa. Então a terceira lição que nós encontramos nesse relato é a importância da cordialidade dentro do relacionamento. Hoje, um dos problemas que a gente mais encontra, não só de jovens, mas inclusive de adultos, que não tem esposa ou não tem esposo, é esse problema. Infelizmente, em muitos casos, as pessoas acabam por não se guardar e acabam cometendo um erro de ter relações sexuais antes do casamento. E dentro dessa história que nós vemos hoje aqui, Isaac e Rebeca, eles fazem algo muito, mas muito precioso. Eles preservam esse momento. Primeiro, eles têm um casamento e, sem dúvida alguma, após o casamento, eles têm a consumação dele. Ver que pessoas têm vivido uma vida de casado enquanto namora, e a realidade é que Deus não deseja e nunca desejou isso para nós. E a terceira lição está realmente focada nisso, para que a gente possa aprender a importância desse ato, é o ato sexual, mas entender que tudo tem o seu momento. Nós nunca devemos calçar primeiro o sapato antes de colocar a meia. É necessário que você coloque a sua meia, depois calce o sapato. Assim deve ser com relação à parte sexual. Você não pode vestir ela antes de ter um casamento. Porque muito dificilmente você vai conseguir vestir a meia depois que o seu sapato estiver no seu pé. Então, que a gente possa pensar mais nisso. É algo muito importante que tem, infelizmente, contribuído para muitos problemas dentro da nossa igreja. Continuando no verso 67, o restante do verso vai nos dizer algo muito importante, que é a nossa última lição desse dia de hoje. Verso 67 diz o seguinte: tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado, depois da morte de sua mãe. Aqui está a nossa quarta lição desta manhã, e uma lição muito importante para um bom casamento e um bom relacionamento. A verdade é que nos versos anteriores você vai ver que Rebeca e Isaac se apaixonam. Ao ver um ao outro, eles têm um desejo muito forte um pelo outro. E posteriormente eles casam. E o verso continua dizendo que ele ama a Rebeca. Esse é um ponto muito forte. Hoje temos tido uma grande dificuldade com os jovens e também com os membros em relação ao amor e à paixão. Muitos têm tido dificuldade no entendimento da importância de cada um e a diferença de cada um. A verdade é que ambos são totalmente diferentes e têm o seu momento e devem acontecer. E aqui dentro da história a gente vai ver isso. A partir do verso 61 até o 65 você vê isso, que é o momento da paixão que eles têm um com o outro. Mas o verso 67 é um momento ímpar, porque é um momento que a Bíblia diz que ele, Isaac, amou a Rebeca. A paixão, ela tem um momento dela, e ela deve perdurar por todo o casamento. Mas o que deve permanecer sempre é o amor. É o amor. O amor que é uma escolha que todos os dias nós tomamos. Seja para amar o nosso cônjuge, ou para amar o próximo, ou amar a Deus. A verdade é que o amor é uma escolha totalmente diferente da paixão, que é algo relacionado somente ao desejo carnal. Mas a verdade é que a importância do amor dentro do relacionamento é muito grande. Talvez muitos dos nossos irmãos que já têm anos e anos de casados poderiam comentar muito melhor do que eu em relação a isso. Mas a verdade é que a construção de um casamento
A construção de um bom relacionamento está baseada no amor. No amor, no respeito, na educação, todos os aspectos dos quais a gente viu durante essas 4 lições. Aspectos muito importantes e que sem eles, sem dúvida alguma, não há um bom relacionamento e um bom casamento. Nesse dia, nessa manhã, eu quero convidar você a refletir exatamente nesses 4 pontos. Olhe para o seu relacionamento, para o seu casamento. Creio que muitos dos que estão aqui já são casados, talvez há anos, talvez há meses, ou ainda não. Mas a verdade é que essa instituição foi instaurada por Deus, antes mesmo do pecado. E Ele ama, tem prazer num bom relacionamento. Porque como tenho dito, a verdade é que o inimigo busca muito destruir isto, pois ele sabe que é a força de muitas igrejas. Ele sabe que é a força da missão também. Um bom relacionamento com propósito, com foco no Senhor, é uma bênção para a igreja. Talvez se tivéssemos hoje mais casais que buscassem no Senhor sua força, entendesse o propósito que Deus tem para a vida deles, a nossa igreja estaria grandemente avançando. Mas pela infelicidade que muitos têm vivido, a igreja tem caído e decaído. A importância dessa instituição é muito grande na nossa vida. E talvez esteja falando para muitas pessoas que não têm vivido um casamento do modo como o Senhor gostaria. Nessa manhã eu quero levar você a refletir. Então você que está me ouvindo, que ainda não casou e tem vivido um relacionamento de casado, um namoro. A verdade é que Deus tem te chamado para que você preste bem atenção nessa mensagem de hoje. Para que você saiba a importância que o casamento tem e todas as partes que ele envolve têm o seu momento. Meu irmão, você deve refletir grandemente sobre isso, pois um bom relacionamento significa uma boa pregação do Evangelho. Que você possa olhar para o seu casamento nesse momento, para a sua relação que você tem, ou para a futura que você terá. Que você possa colocar em prática cada uma dessas lições. Que eu gostaria de frisar novamente com vocês. Um bom casamento, um bom relacionamento deve ter propósito. Um propósito muito grande, que é a pregação do Evangelho. Mas ele também deve ser uma relação que envolva 2 pessoas que têm os mesmos objetivos. Não deve ser algo que tenha um julgo desigual. Esse casamento tem que ser um casamento que envolva 2 pessoas que estejam realmente unidas por isso. Que entendam a sua importância, respeitando mutuamente um ao outro. A outra lição é que você respeite os momentos da relação e entenda a importância que há esperar e ter um bom relacionamento futuramente também na questão sexual e relacional. E a quarta parte, e a mais importante, é que você ame aquela pessoa que você escolheu para passar a vida toda. Não só isso, mas para pregar o Evangelho juntamente. Nessa manhã eu gostaria de orar com você que quer colocar em prática essas 4 lições e viver um bom casamento, um bom relacionamento. Por isso convido você a fechar seus olhos e orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Pai, pela escolha que Isaac e Abraão fez no passado. As escolhas que eles fizeram no passado em relação a ter um bom casamento, um bom relacionamento, refletem hoje na nossa vida, por mais distante que esteja. Construíram um bom casamento e por isso eles abençoaram todas as nações desta terra. Pai, aqui estão os teus servos, nesse momento de oração, para pedir que o Senhor possa nos ajudar a ser uma bênção através do nosso casamento, através do nosso namoro, que isso venha a ser uma bênção para a comunidade da qual estejamos inseridos. Que possamos ter propósito, que não vivamos um relacionamento com julgo desigual ou com decisões erradas em relação à parte sexual, mas que, acima de tudo,
possamos perseverar no amor um pelo outro. Que assim, Pai, possamos cumprir o propósito do Senhor na nossa vida, que é levar a tua palavra avante, como uma só carne, mas com duas forças poderosas. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Abençoe aqueles que estão casados e abençoe aqueles que estão namorando também e aqueles que ainda vão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.